Paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom, né? E o nosso tema é permanecendo na visão celestial. Começamos no Éden. A visão primeira. E nós, nesta noite, queremos continuar dentro do tema, permanecendo na visão, se colocando à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa ministrar aquilo que Ele tem a nos ministrar nesta noite. Pela manhã, falamos que o propósito de Deus e Yahvé em tirar o povo de Israel do Egito. O propósito primeiro era levantar uma nação adoradora, uma nação temente a Ele, uma nação que o amasse de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força. Por isso que o nosso Deus ordena a Moisés a falar a Faraó: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E falamos pela manhã que o povo não soube adorar a Yahvé como Yahvé gostaria e desejava, porque o povo estava dominado por uma cultura pagã. O povo estava acostumado com o culto materialista do Egito. O povo estava apartado no seu coração das verdades eternas. E ainda que o povo contemplasse as maravilhas de Yahvé no Egito, ainda que o povo fosse testemunha da passagem a pé enxuto no Mar Vermelho, ainda que o povo fosse acompanhado pela nuvem de glória e pelo fogo da glória, ainda assim o povo sentia saudades das cebolas do Egito. Nas circunstâncias adversas, eles desejaram voltar, retornar ao estado primeiro de escravidão, quando o próprio Yahvé assinou a carta de alforria para uma nação inteira, jubileu. E queridos, esse povo peregrinou no deserto, e esse povo peregrinou com um propósito. Deus, Yahvé, queria impingir, imprimir no coração do povo seu temor. Deus queria ser conhecido. Deus queria ser amado e temido. E aí Deus permite que houvesse um tempo de 40 anos de disciplina, a fim de que o povo aprendesse a depender de Deus, a ter a Deus e Yahvé como Jirê, a sua provisão. Por isso que o maná foi o alimento dado por Deus a uma nação inteira por um período de 40 anos. Independentemente das murmurações do povo, independentemente das atitudes do coração do povo, Deus se manteve fiel, porque Ele jurou a Abraão, Ele declarou a Abraão que faria de Abraão uma grande nação, que a terra de Canaã seria herança perpétua dos filhos de Abraão.
quando Deus Yahvé vai destruir as campinas de Zoar, as campinas de Sodoma e de Gomorra, aquelas cidades ricas, opulentas, rebeldes, o nosso Deus primeiro comunicou a Abraão a sua decisão. Ele não deixou Abraão sem conhecimento de um projeto de juízo para com aquelas cidades. E Deus não deixa Abraão sem este conhecimento, porque naquela cidade há um descendente de Abraão. Naquela cidade há alguém ligado a Abraão. Naquela cidade há alguém que está debaixo das bênçãos da aliança que o Deus Todo-Poderoso fez com Abraão. E o nosso Deus tem a certeza absoluta que Abraão lhe será fiel. O nosso Deus tem a certeza absoluta que a Abraão não deixará morrer em si esta visão. Não enterrará a visão celestial, mas Abraão irá transmitir com fidelidade, com diligência ao seu filho Isaque, aos seus netos Jacó e Esaú, e a sua descendência. E o que Deus deseja que Abraão transmita, veja o que está escrito na palavra do Senhor. Olha, versículo 18, 17 declara: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço? Visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Não posso esconder de Abraão. Eu tenho que comunicar a Abraão o meu projeto, o meu decreto de juízo para com as cidades das campinas. Naquela cidade está um descendente de Abraão. E Yahvé sabia que Abraão era a sua boca na terra. E veja o que Deus declara mais: porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Veja o que eu quero que vocês vejam hoje aqui nesse texto. Abraão só iria ver realizado aquilo que Deus falou ao seu respeito se ele fosse fiel na transmissão da visão celestial a seus filhos e netos de geração em geração. Se Abraão não fosse diligente nessa transmissão, se Abraão não fosse fiel nessa transmissão, Abraão não iria ver concretizadas as promessas, porque as promessas não seriam concretizadas nos seus dias. Quem iria ver
a manifestação das promessas absolutas de Deus, prometida a Abraão, seria a nação de Israel, seria as futuras gerações, mas era necessário que Abraão transmitisse com fidelidade a Isaque a visão celestial. Era necessário que Isaque transmitisse com fidelidade a Jacó e a Esaú a visão celestial. E era necessário que Jacó, o herdeiro da promessa, transmitisse com fidelidade aos seus filhos a visão celestial. Então, escute, meus amados, Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Deus escolheu a sua casa. Amém? Deus escolheu a apóstola Rivanda. Deus escolheu a apóstola Valnice. Deus escolheu com um propósito. Nenhum de nós temos a autoridade de sermos desobedientes à visão celestial. Nenhum de nós devemos retroceder diante dos comandos do nosso Deus. Nenhum de nós podemos achar que as promessas do nosso Deus irão se cumprir aleatoriamente, porque Ele é soberano. Alto lá, não foi isso que a Bíblia nos mostra nesse texto. A Bíblia está dizendo, o próprio Deus está dizendo, que Ele escolheu Abraão, porque Abraão iria ordenar a seus filhos e a sua futura descendência, o quê? Que seus filhos, a sua futura descendência, guardassem o caminho do Senhor, guardassem a visão celestial, recebessem no coração a visão celestial, vivessem nas mesmas pegadas de Abraão, as pegadas da fé, as pegadas da obediência, as pegadas do temor do Senhor, as pegadas da santificação, as pegadas da fé viva na unicidade do nosso Deus. Ele é o único, Ele é o Todo-Poderoso. E esse nosso pai na fé, Abraão, deveria fazer isso com fidelidade e com diligência. Porque o que Deus queria? Que a descendência de Abraão praticassem a retidão, praticassem a justiça. Porque se essa descendência praticasse a retidão, praticassem a justiça, as bênçãos, ou melhor, as promessas que Deus prometeu a Abraão, iria ser cumprida totalmente. Então, você não foi chamado sozinho. Você foi chamado com a sua posteridade. Você foi chamado com a sua família para ser obediente à visão celestial. Deus prometeu a você muitas coisas, mas saiba de uma coisa: muitas dessas coisas que Deus prometeu, você não verá, mas a sua descendência verá. Mas essa descendência só verá se você for diligente, se você for fiel na transmissão das verdades absolutas de Deus. Então precisamos compreender isso, que para que eu permaneça na visão celestial, eu tenho que ter conhecimento do propósito pelo qual Deus me escolheu. Se eu não sei para que Deus me escolheu, como eu vou guardar
a visão celestial? Como eu vou permanecer na visão celestial? Temos que saber que fomos escolhidos pelo Senhor com um propósito. Nós somos a extensão do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos para manifestar o caráter de Cristo e a missão de Cristo. Mas caráter de Cristo não se manifesta sem que a cruz seja o meu altar diário. Caráter de Cristo não se manifesta se o Espírito Santo não for meu mestre, não for meu conselheiro, meu orientador. Caráter de Cristo não se manifesta sem Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela Cristo nas nossas vidas. Ele é dono dos dons, Ele é dono do fruto. E é o Espírito Santo em mim e em você que nos capacita a viver Jesus, a falar Jesus e a ser Jesus. Porque o nosso chamado é ser como Jesus. O nosso chamado é sentir como Jesus. O nosso chamado é fazer como Jesus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso dono, é o nosso referencial, é o nosso tudo, é o Yahvé. No Novo Testamento Ele é Deus. Você diz amém? Então, queridos, o nosso Deus não escolhe sem propósito. Temos que ser diligentes em receber essa visão celestial, permanecer nesta visão celestial e transmitir às próximas gerações essa visão celestial. E você só pode transmitir vivendo, porque a visão não é uma teoria, onde eu entro num gabinete e eu faço as minhas metas pessoais, muitas vezes motivadas por vaidades da minha própria alma, metas racionalizadas por uma mente carnal. Muitas vezes são metas competitivas, onde o meu referencial é o outro que está crescendo mais do que eu. Muitas vezes os métodos que são usados não são as estratégias dadas por Yahvé a Josué para derrotar Ai, mas são as estratégias geradas na mente de uma liderança carnal, de meninos e meninas carnais, que absorvem os ensinos da universidade e quer deificar e santificar esses ensinos e viver na sua própria inteligência e confiar na sua própria força e confiar nos métodos ensinados por mestres carnais, dominados pela vaidade humana, e não depende do Espírito Santo, e não pergunta ao Espírito Santo, e não permanece com o Espírito Santo até que Ele fale, até que Ele dirija, até que Ele aconselhe, até que Ele oriente, até que Ele diga, é assim. Olha o que aconteceu com Josué. Fez uma obra espetacular em Jericó. Se levantou na autoridade do Espírito Santo. Seguiu as estratégias do Espírito Santo, obedeceu fielmente a tudo que Deus lhe mandou fazer para a derrubada dos muros de Jericó, para a conquista
daquela cidade malvada. Mas aí havia um reino muito pequeno, não era tão poderoso quanto Jericó. A fortaleza da cidade não era tão assustadora quanto a de Jericó. E aí Josué manda os espias, e quando eles retornam com um relatório triunfalista. Ai, é café pequeno. Ai, a gente vai conquistar, num estralar de dedos. Para que cansar o exército de Israel? Para que você ir para a batalha, Josué? Você não precisa ir para a batalha não, Josué. Nem mande todos os homens de guerra. Olha, basta 3.000. 3.000 homens é suficiente para a gente derrotar toda aquela cidade. E a Bíblia me diz que Josué não consultou a Deus. A Bíblia me diz que Josué não se humilhou antecipadamente. A Bíblia me diz que Josué não checou aquele relatório A Bíblia me diz que Josué seguiu à risca a estratégia carnal, racional, vaidosa dos seus líderes. E qual foi o resultado? Vergonha, vergonha, vergonha. Qual foi o resultado? Derrota, derrota, derrota. Qual foi o resultado? Choro, murmuração, decepção, frustração. Qual foi o resultado? Viúvas no acampamento, órfãos no acampamento. Temos que abrir os nossos olhos, depender do Espírito Santo. E veja que quando ele se prostrou para chorar com os anciãos, ainda faz bobeira. Ainda vai fazer aquela oração que não é gerada pelo Espírito Santo do Senhor, mas gerada nas suas emoções, nas suas derrotas, nas suas frustrações. Melhor seria estar além do Jordão. E começa a reclamar: por que, Senhor, nos mandaste para quê? Por que, Senhor? E Deus ouviu e ouviu e ouviu, e depois se cansou de tanto ouvir tanta bobagem. E Deus diz: levanta-te, Josué. Levanta-te. Quer saber mesmo? Quer saber? Israel pecou. Agora, vá consertar o erro. Que depois que você consertar o erro, eu tenho a minha estratégia para dar, a fim de que Ai seja destruída. Queridos, permanecer na visão não é seguir os nossos próprios métodos na conquista de vidas para o Senhor. Permanecer na visão não é batalhar com as nossas próprias armas. Permanecer na visão, amados, não é seguir relatórios triunfalistas. Permanecer na visão é uma dependência constante do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém. Está escrito: sem mim, disse Jesus, nada, 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 nada é nada. Foi Jesus quem falou: nada podeis fazer. O apóstolo Paulo declara: antes de tudo, eu vos convoco.
a orar, a suplicar, a interceder. Antes de tudo, ore e ore e ore. Antes de tudo, dependa do Espírito Santo. Antes de tudo, pare para ouvir o Espírito Santo. Antes de tudo, saiba que se Jesus não fez nada no seu ministério sem depender do Espírito Santo, como nós ousamos fazer algo para Deus sem que dependamos do Espírito Santo? Precisamos, amados, nos converter às verdades absolutas da palavra de Deus. É na dependência do Espírito Santo que nós iremos permanecer nesta visão celestial. Porque a visão não é terrena, a visão é celestial. A ordem não é terrena, a ordem é celestial. E se não houver dependência do Espírito Santo, nós não cumpriremos a grande comissão. Se não dependermos do Espírito Santo, não veremos o mover de Deus na igreja. Ajuntamento até Silvio Santos faz, e faz melhor do que eu, do que você. Qualquer cantor aí fora mundano, ajunta multidões, tem seguidores, milhões na internet, são aplaudidos de todas as maneiras. Mas Deus não quer um ajuntamento carnal. A igreja não é um ajuntamento terreno. A igreja é composta daqueles que foram tirados do mundo, tirados do Egito, por uma mão poderosa do nosso Deus Yahvé, que enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Enviou o seu Espírito para dizer a mim e a você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para dizer a mim e a você que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, de que naquela morte de Jesus na cruz está a minha redenção, está a sua redenção, está a redenção da sua descendência, está a redenção do povo de Campina Grande, está a redenção do povo da Paraíba, está a redenção do povo do Nordeste, está a redenção do povo do Brasil, e está a redenção de todos os povos no planeta Terra. Aleluia! Então nós precisamos, amados, depender do Espírito Santo. O propósito de Deus ao escolher Abraão era porque Deus tinha certeza Abraão não iria falhar. Abraão não iria falhar. Ele iria transmitir com fidelidade, com diligência, aos filhos e aos filhos dos filhos, o temor do Senhor, a retidão, a justiça do nosso Deus. E queridos, o povo de Israel, naqueles 40 anos no deserto, além de aprender de que o nosso Deus era Jirê, provisão, eles também aprenderam que o nosso Deus Yahvé é Rafá, é cura. É cura. Servireis a Yahvé vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Quantas curas o nosso Deus Yahvé realizou naquele período de disciplina. Quantos livramentos. Quantos livramentos. Então escute bem. Aquela geração que viveu no deserto,
porque foi a geração que saiu do Egito. Foi a geração testemunha dos feitos do Senhor. Aquela geração pereceu no deserto. Aquela geração morreu no deserto. Aquela geração foi impedida pelo próprio Yahvé a não entrar na terra prometida. E o que levou esse povo a não entrar na terra prometida? Olha o que diz aqui a palavra de Deus no capítulo 5 de Josué. É o nosso Deus que diz na sua palavra. Por 40 anos, versículo 6, por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. A não obediência à voz do Senhor gera morte. E essa geração que viu tantos feitos de Yahvé, essa geração não pôde entrar. Não é que Deus não queria que eles entrassem. É porque eles voluntariamente decidiram se rebelar contra Yahvé, desobedecendo a sua voz. Então, irmãos, permanecer na visão celestial é tomar a decisão sábia de obedecer à voz do nosso Deus. Não há como permanecermos na visão celestial se nós desistirmos de Deus, se nós recusarmos a ouvir. Ele declara na sua palavra: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Olha, não se assemelhe ao povo de Israel, que não ouviu a minha voz em Meribá. Não se assemelhe. Mas se Yahvé, se o nosso Deus, através do seu Espírito, falar ao seu coração hoje, diga sim. E quantas vezes, amados, nós retardamos em ouvir a voz de Deus. Ele fala, fala, e fala, fala. E nós fazemos ouvidos de mercador e não ouvimos. Não ouvimos a voz do Senhor. Damos tantas desculpas para não ouvir a voz do Senhor. Quem está chamando é o Senhor. Quem está falando é o Senhor. E a voz dele deve ser ouvida. Porque o não ouvir a voz dele traz a nós destruição, morte e não entrada na terra prometida. E não entrar na terra prometida é não ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Não ver o projeto dele concretizado na nossa vida. Muitos corriam bem, hoje já não correm mais. E Deus quer saber quem vai perseverar, quem vai permanecer até o fim, quem vai ser capaz de não negá-lo por nada, não trocar a bênção da primogenitura por nada, não se enfeitiçar com as lentilhas de Esaú, não se contaminar com as iguarias de Nabucodonosor.
Então precisamos, amados, compreender que Deus deseja que ouçamos a sua voz. E você pode perguntar, como vamos ouvir a sua voz? Leia a palavra. A palavra é o nosso Deus falando através do seu Espírito Santo. Ouça as mensagens que são pregadas neste lugar. É Deus falando. Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai falar no seu interior. Mas o que Ele deseja é que você se disponha a ouvir a sua voz, a obedecer aquilo que Ele ordena. Amém? Então, veja que falamos pela manhã, o apóstolo Paulo declarou para o rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. E por que ele não foi desobediente à visão celestial? Porque ele guardou no coração a visão, registrou no consciente, no subconsciente a visão celestial, gerou através de intercessões, de jejuns, de súplicas, a visão celestial. Ele foi dominado pela visão celestial, pelos comandos dados pelo Espírito Santo a ele, lá na rua direita, pela boca do servo do Senhor, Ananias. E você percebe que no capítulo 13 de Atos, quando a igreja estava reunida em Antioquia, e ali em Antioquia havia mestres, não era? Mestres naquela igreja. Havia profetas. E agora Deus, através do Espírito Santo, vai estabelecer um novo ofício na igreja, que muita gente não entende até hoje esse negócio. Mas o Espírito Santo é quem vai estabelecer esse novo ofício. Na hora que Ele precisou estabelecer, Ele estabeleceu. E aqui está registrado no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Cadê os pastores? Cadê os evangelistas? E cadê os apóstolos? Existia 2 ofícios nessa igreja: profetas e mestres. Que igreja, hein? Que igreja. Mas o Espírito Santo se move. E se move quando a igreja está servindo a quem? A Deus. Está na dependência do Espírito Santo. Está em jejum, está em oração. Está contrita, submissa, quebrantada, buscando direções do Espírito. A igreja não sabe o que o Espírito vai fazer, mas a igreja está à disposição do Espírito Santo. Onde Ele se mover, eu me moverei. O que Ele mandar fazer, eu farei. A quem Ele separar, eu concordarei. Você diz amém? Aí diz a Bíblia, olha, o nome desses mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Só gente boa, tudo mestre, versado nas Escrituras, versados na Torá, cheios do Espírito Santo, com revelação do céu, profetas, homens de Deus ousados, denunciadores do pecado, homens que proclamavam a libertação aos cativos, que pregava a palavra com ousadia, com autoridade.
Mas o Espírito está dizendo, não, alguma coisa está faltando, vamos estabelecer o que é meu na igreja. Aí, enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, oh maravilha, diga, o Espírito Santo fala. Diga outra vez. Se você quer permanecer na visão celestial, você tem que ouvir o Espírito Santo falar. Porque não há como permanecer na visão celestial se não formos capazes de ouvir o Espírito Santo falar. E o Espírito Santo falou: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Qual era a obra que o Espírito Santo tinha para Paulo? Aquela obra que ele falou lá na rua direita, pela boca do servo do Senhor Ananias. Esta era a obra. Agora esta obra vai começar a ser manifesta. Agora esta obra vai começar a ser proclamada. Agora esta obra vai ser anunciada nas nações da terra. Agora esta obra vai para os gentios. Oh, maravilha! Glória ao Senhor. Agora o Espírito Santo está estabelecendo apóstolos enviados por Ele na igreja, a fim de que anunciem aos confins da terra a sublimidade do Evangelho de Cristo. Precisamos parar para ouvir o Espírito falar. Precisamos saber o que o Espírito tem depois de 25 anos de Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Não podemos simplesmente seguir o curso. Não podemos achar que depois de 25 anos, dia 21, dia 20, foi aniversário da INSEGEC, oficial, né? Então, o que é que Deus tem para nós? O que o Espírito quer falar? O que o Espírito quer falar? Diga, já está falando. Amém? Então, nós precisamos, amados, parar para ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer nos empurrar. O Espírito Santo quer nos espalhar. O Espírito Santo quer nos levar às águas mais profundas. O Espírito Santo quer nos fazer subir a lugares mais altos. O Espírito Santo quer nos levar às montanhas de Seir, de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil. O Espírito Santo quer que sejamos como Caleb, que não abriu mão da promessa. E no tempo em que Josué estava distribuindo as terras, Caleb foi reivindicar a terra que Moisés falou que daria a ele. Caleb não queria qualquer terra. Caleb não queria que a terra dele fosse sorteada. Qualquer uma que caísse alto lá. Não e não e não. Eu ouvi a palavra de Deus através do servo Moisés. E é essa terra que eu quero. Não quero outra. Eu quero a terra que Deus separou para mim. No tempo certo, ele reivindicou a promessa. No tempo certo, ele foi buscar a manifestação da promessa. E o segredo foi porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Então, queridos,
e amados em Cristo Jesus, permanecer na visão. Permanecer na visão. Josué foi chamado por Deus para introduzir o povo na terra de Canaã. Foi chamado por Deus para ser um guerreiro, um general, um estrategista, um conquistador. E Yahvé falou que onde Josué colocasse os seus pés, ele o daria por herança. Mas escutem bem, queridos. Josué agora está diante de um povo, de uma nova geração. Uma geração que não conheceu os feitos do Senhor no Egito. Moisés está diante de uma geração que nasceu no deserto, que nasceu na caminhada para o deserto. E a Bíblia declara que esses filhos da geração que pereceu no deserto, esses filhos, eles herdariam a terra. Eles iriam usufruir das bênçãos que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora escute o que diz a palavra de Deus. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncidai os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho no deserto. E o que temos ali? Uma geração sem aliança com Deus. Uma geração sem as marcas de Deus. Uma geração que não foi oficialmente separada pelo Deus Todo-Poderoso, como filhos de Abraão, porque esta geração ainda não tinha sido circuncidada. A aliança que Deus fez com Abraão nesses 40 anos não tinha sido posta em prática por Moisés. Aí você pergunta, mas por que Moisés não circuncidou essas crianças quando nasceram? O que fez com que 40 anos no deserto, quantas crianças nasceram e nenhuma delas foi circuncidada? Será que Moisés não conhecia o pacto feito por Deus com Abraão? Será que Moisés não sabia que a criança judia, menino, deveria ser circuncidado ao 8º dia? O que impediu Moisés de circuncidar? Queridos, nós temos que compreender uma coisa: Moisés também demorou a circuncidar os seus próprios filhos. Não esqueçamos disso. Os 2 filhos de Moisés, nascidos em Midian, não foram circuncidados ao 8º dia. Quando foi que aqueles meninos foram circuncidados? Quando Moisés estava retornando ao Egito.
E a Bíblia diz que Deus se levantou para matar Moisés, e ia matar sim. E o que livrou Moisés da morte? A circuncisão dos seus filhos. Como é que Moisés ousava descer ao Egito, enfrentar uma nação demonizada, opositora do Deus Todo-Poderoso? Como Moisés poderia enfrentar potestades e principados no Egito e deixar sua família desprotegida, sem a marca da aliança? Como? Porque o que Deus falou a Abraão era o que Deus queria que Moisés fizesse com a sua casa também. Ordenar os seus filhos o temor do Senhor, ter a marca da aliança. Sem circuncisão, não se tornaria judeu, israelita. Sem circuncisão, não havia marca do Todo-Poderoso naquele menino. Sem circuncisão, as bênçãos de Abraão não se manifestariam. Não esqueçamos que Moisés foi criado no Egito. Não esqueçamos que ele casou com uma midianita, filha de Jetro. Então, toda uma cultura contrária ao seu povo. Havia uma estrutura que Deus precisava quebrar na hora certa, no momento certo. E Deus nos usa a despeito de, porque Ele é um Deus de amor, amém? E eu sei que sei, talvez o deserto, talvez a higiene do deserto, tudo talvez cooperou para que uma geração não fosse circuncidada. Mas o fato é que agora, essa geração é chamada a conquistar a terra prometida. Essa geração é chamada a derrotar os inimigos de Deus. Essa geração é chamada a pegar na espada e lutar as guerras do Senhor. E queridos, escutem bem, Deus fala com Josué para circuncidar toda esta geração de homens nascidos no deserto. Por quê? Porque não há como fazer batalha espiritual sem termos a marca do nosso Deus. Não há como conquistar territórios sem sermos separados por Deus como propriedade exclusiva. Não há como expandir a visão sem que nós estejamos comprometidos com o Deus da visão. Então, essa geração é chamada a aliançar-se com Deus. Essa geração é chamada, à semelhança de Abraão, fazer aliança com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Versículo 5: todos esses que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho, no deserto, havia sido circuncidado. Por 40 anos, os israelitas andaram pelo deserto até que morresse toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que sob juramento prometera a seus pais, que nos daria terra que dá leite e mel.
Mas em lugar deles, pôs os filhos deles. A estes, Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. Está vendo? Está vendo o que Deus está falando? Uma geração incircuncisa não conquista a terra. Uma geração incircuncisa não carrega o nome do Todo-Poderoso sobre si. Uma geração incircuncisa está fadada à destruição. Então, queridos, é o próprio Deus que ordena a Josué circuncidar, colocar sua marca no povo. Por quê? Porque este povo haveria de conquistar a terra. Este povo estaria sendo separado, santificado para o nosso Deus, a fim de que a visão primeira dada a Abraão, transmitida a Isaac, ratificada em Jacó, fosse a visão que haveria de ser transmitida por esta geração, que pisaria a terra prometida, expulsaria os inimigos e tomaria posse como herança perpétua a quem Deus deu, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E percebem vocês que essa circuncisão, ela fala no Novo Testamento, ela fala do novo nascimento. Ela fala de uma cicatriz feita pelo Espírito Santo no nosso espírito. Ela fala de um espírito recriador, onde o princípio da morte do pecado é removido. E o zoe de Deus, a vida de Deus é plantada no nosso espírito. E quando esta vida, amados, é plantada no nosso espírito, nós somos separados pelo Todo-Poderoso como um povo santo, um povo peculiar, uma herança bendita, uma propriedade exclusiva. E essa propriedade exclusiva, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Deus não nos chamou como sua herança, Deus não nos chamou como seu povo, Deus não nos chamou como raça eleita, para que nós nos deleitemos, com os títulos dados por Deus a nós. Não, 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 não. Assim como o povo foi circuncidado para conquistar a terra, nós fomos circuncidados em nosso coração para conquistar a terra. Precisamos compreender que esse é o objetivo de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, vírgula. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, a finalidade do novo nascimento na nossa vida é para que nos tornemos proclamadores de uma visão celestial,
para que nos tornemos servos e testemunhas de Jesus Cristo, aquele que nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Você diz amém? Então, queridos, precisamos compreender. Ontem vimos, através do pastor Sóstenes, que a visão celestial que Paulo recebeu, ele não foi desobediente. E como ele prova que não foi desobediente? Porque ele fez exatamente o que Deus mandou que ele fizesse. Então, permanecer na visão celestial é você fazer o que Deus mandou você fazer. É a igreja fazer o que Deus mandou ela fazer. É a Insegec fazer o que Deus mandou ela fazer. E nós somos igrejas para quê? Para proclamar as boas novas, para fazer discípulos em Jerusalém, para fazer discípulos em Samaria, para fazer discípulos na Judeia e até aos confins da terra. A visão é só uma. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele passou 40 dias consolidando a sua igreja, consolidando os seus aliançados, consolidando os seus apóstolos e discípulos. 40 dias. Que chique que foi aqueles 40 dias. Mas quando ele se reúne no Monte das Oliveiras, ali em Betânia, e é o dia que o Espírito Santo determina para que Jesus seja assunto ao céu, volte para Deus. Ali, Jesus comissiona a sua igreja, comissiona os seus apóstolos, comissiona os seus discípulos. Ele declara que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, todo o poder nos céus e na terra. Mas ele entrega essa autoridade à igreja, ele entrega esse poder à igreja, e ele ordena a esta igreja: ide por todo o mundo. Essa é a visão celestial. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí diz mais a Bíblia: ensinando-os a guardar todas as coisas que Moisés tem ordenado. Foi isso? Aguardar todas as coisas que a denominação tem ordenado. Aguardar todas as coisas que os pais da igreja têm ordenado. Ordenar todas as coisas que os reformadores do século XVI têm ordenado. Foi isso? Alto lá, não, não e não. Porque muitas das coisas que existem em todas as denominações são invenções da cabeça do homem. Não tem nada a ver com Jesus. Mas a Bíblia diz: ensine aos discípulos a guardar. Foi o próprio Jesus ressurreto, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador do mundo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está vivo e vai voltar para nos buscar. Foi ele que disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Agora, como vamos ensinar se não sabemos o que Jesus ordenou? Como vamos fazer discípulos a nossa própria imagem e não a imagem de Jesus? Que tipo de ensino estamos transmitindo, de Jesus ou o nosso? A ordem é clara. A ordem é clara. Não podemos tirar um
uma vírgula desta ordem do meu Cristo, do nosso Cristo. Ensine os discípulos a obedecer às minhas ordens, a obedecer todo o meu ensino, a guardar todo o meu ensino, a viver todo o meu ensino. Porque quem é discípulo é o que ama a palavra, é o que guarda a palavra. Que palavra? A palavra que Jesus ordenou. E para isso, Jesus declarou: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Porque o poder virá para quê? Para capacitar vocês a fazerem discípulos de todas as nações. O Espírito virá para capacitar vocês na revelação da minha palavra. O meu ensino irá ser revelado em vossos corações. O Espírito Santo vai lembrar vocês todas as coisas que eu vos tenho ensinado e ordenado. E na dependência do meu Espírito, vocês farão obras maiores. Porque o que eu declarei está declarado. Vocês irão libertar os cativos. Vocês irão dar vista aos cegos. Vocês irão pôr as mãos sobre os enfermos. Vocês irão abrir os portões malignos, libertar aqueles que estão aprisionados. E vocês irão anunciar em tudo que é nação o arrependimento de pecados. Porque a quem vocês perdoarem, serão perdoados. A quem vocês retiverdes, serão retidos. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Diga aleluia. Isso é permanecer na visão. E nós precisamos, amados, estar de olho em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele já fez a sua obra em nossos corações. Ele já mudou a nossa história. Ele já nos circuncidou no nosso espírito. Ele já nos santificou com a sua palavra. E Ele já nos revestiu de poder. Para que nós saiamos com diligência e com fidelidade, levando a visão celestial e fazendo o que o apóstolo Paulo fez. A sublimidade do Evangelho é singular, que nada pode se comparar a essa sublimidade. Tudo pode jogar fora. Mas a sublimidade do Evangelho requer que eu deixe tudo para alcançar, para receber a revelação desse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Igreja amada, o Senhor nos desafia a permanecer na visão. E nós temos muitas terras ainda a conquistar. Essa nova geração precisa receber dos Calebes e dos Josués, que foram testemunhas dos primeiros feitos do Senhor, que perseveraram em permanecer no conhecimento do Senhor. São maduros para transmitir a visão com diligência e com fidelidade. Porque aquilo que Deus fez com Abraão, Deus fez em Isaac, Deus fez em Jacó, e Deus continua fazendo. Porque Ele fez em Jesus, e Ele fez em você, e fará
a todos que se tornarem discípulos do Senhor Jesus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pisarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É isso que temos que fazer. É isso que temos que fazer. O que Jesus nos ordenou fazer. Quando entrardes em uma cidade, curai os enfermos que nelas houver. Jesus está mandando uma igreja a andar no sobrenatural, a viver no sobrenatural, a depender do sobrenatural e a buscar o sobrenatural. E o sobrenatural se chama o Espírito Santo. Ele é a fonte absoluta de poder. Ele é a fonte absoluta dos mistérios do Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus está aí, mora dentro de você, está na igreja para realizar as obras de Jesus Cristo em nós e através de nós. Permaneçamos na visão, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e numa dependência absoluta do Espírito Santo. Se assim fizermos, as próximas gerações serão alcançadas para Cristo Jesus. Porque esse evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Quem diz nesta noite: conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus, eu quero. Eu já recebi a tua marca e não vou abrir mão desta marca. O Senhor me marcou com o teu Espírito para que eu seja um conquistador. Um conquistador. Para que eu ouça a tua voz e me disponha aí a fazer o que o Senhor já ordenou, fazer discípulos de todas as nações. Fique de pé, querida igreja. Fique de pé. Olha que lindo. Que beleza. Aleluia. O Rei Jesus, o grande general, passa em revista o seu exército. Ele procura soldados valentes para a batalha da hora final. E esta hora não pode esperar. Vamos nos apressar. É Cristo quem vai à frente lutar, e a vitória já podemos contar. Conte comigo, Jesus, nesta batalha da hora final. Conte comigo para ser combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Conte comigo, Jesus, nesta batalha da hora final. Conte comigo para ser combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Do mundo inteiro ouvimos clamor, as almas gemem na perdição. Eu quero ser instrumento de amor para levar de Jesus salvação. E todos salvos podem se alistar e com seus pés as nações conquistar. Outros darão seu dinheiro também, outros virão de joelhos orar. Conte comigo nesta batalha da hora final. Conte comigo para ser combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Conte
comigo, Jesus, nessa batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Conte comigo, Jesus. Levanta sua mão, diga isso. Conte comigo, Jesus. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Conte comigo nessa batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Aleluia! Aleluia! Queridos, é uma decisão que tomamos em seguir o nosso general, em obedecer às ordens que ele já nos deu. Nessa caminhada com o nosso general, o inimigo irá se levantar para nos tirar do alvo, para fazer-nos retroceder, para nos desencaminhar do caminho. E ele vai usar N fatores para nos remover. Mas se você estiver com seu olhar fitos em Jesus, se você tem consciência de que é um escolhido do Senhor, se você sabe que o seu espírito já foi circuncidado, que o Espírito Santo habita em você, e que tudo isso que o Espírito Santo fez foi com um propósito, de fazer você servo e testemunha, servo de Jesus e testemunha de Jesus. E a testemunha anuncia o quê? Anuncia as virtudes daquele que te libertou, daquele que te salvou, daquele que te purificou, daquele que te resgatou, daquele que mudou a tua história. A testemunha conta o que Jesus fez na tua própria vida. Então, meu amado, minha amada, diga sim de coração e viva na dependência do Espírito Santo. Sabe por quê? Campina Grande é do Senhor Jesus. A Paraíba é do Senhor Jesus. E nenhum centímetro dessa terra pertence a Satanás. Essa terra é propriedade do Deus Todo-Poderoso. E são os ungidos de Yahvé, são os servos de Yahvé, são as testemunhas de Yahvé, que irão de casa em casa anunciar quem é Jesus, para que essa visão celestial permaneça de pé e alcance as gerações futuras até que Cristo volte. Amém. Que digamos como o apóstolo Paulo: eu não fui desobediente à visão celestial. Vamos dizer comigo? Eu não fui desobediente à visão celestial. Num tom mais forte: eu não fui desobediente à visão